Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais esse encontro aqui em nosso canal. Hoje vamos falar com você sobre a questão da dor psicológica, né? Que lugar, que espaço verdadeiro existe para essa assim chamada dor psicológica, para todo esse conflito interno que o ser humano tem vivido, o ser humano vem vivendo há muito e muito tempo. E essa tem sido a condição de cada um de nós, até esse despertar. Então, é possível o despertar, porque dentro dessa proposta de autorrealização, não há espaço algum para essa assim chamada dor psicológica. Nós vamos falar sobre isso agora com você. Antes, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, você que ainda não se inscreveu, deixa um comentário e compartilha aí no grupo do WhatsApp. Assim você vai estar ajudando essa fala, esse vídeo, a alcançar outras pessoas e elas serão ajudadas, pessoas que estão trabalhando essa coisa ou em busca desse trabalho interno de autorrealização. Então, dá uma força aí no canal, compartilha isso também, dando uma força para essas pessoas e ajudando elas de alguma forma, ok? Vamos lá. Essa dor psicológica, é sobre isso. O que é essa dor psicológica? Nós sabemos o que é a dor física. É aquela dor que você sente quando há um corte no seu dedo, ou quando você, de alguma forma, tem o corpo ferido, não é, por algum objeto. Então, nós sabemos o que é a dor física. Quando há um corte, quando há um ferimento, quando há uma agressão ao corpo, ele sente dor. Uma agressão, razão de uma enfermidade, nós sabemos o que é a dor física. Agora, e a dor psicológica? Eu quero lhe perguntar, que espaço tem em você essa assim chamada dor psicológica? A dor da mágoa, a dor da tristeza, a dor da solidão, a dor da angústia, a dor da rejeição, a dor do ciúme, da inveja. Que espaço isso tem em seu ser? Que espaço isso tem naquilo que você é? Então, veja, não é real. Estamos lidando com algo puramente psicológico. Esse sentido egóico, ele tem cultivado a dor. Então, a dor é algo que atinge ao ego, atinge a esse falso centro, a essa falsa identidade. Não é algo que atinge o seu ser, não é algo que atinge você. Então, é importante você compreender isso de uma forma muito clara. Enquanto você se mantiver identificado com o ego, se identificando com aquilo que o pensamento tem construído em torno desse personagem que você acredita ser, a dor psicológica permanecerá. Essa dor psicológica não tem nenhuma base real. É algo produzido pelo pensamento, produzido por essas imagens que o pensamento constrói dentro de você, sobre você. Eu tenho chamado isso de autoimagem. A imagem que você tem de si mesmo, a imagem que você faz do outro. Essa autoimagem, essa imagem que você formula imaginariamente sobre quem você é a imagem passiva para essa dor. É ela que é magoada, é ela que é ferida, é ela que se vê em sofrimento. Então, esse é o único espaço de dor em você. Como essa autoimagem não tem realidade, como ser parte desse mundo imaginário do pensamento, essa dor psicológica não é real. Esse trabalho de autorrealização é aquele que lhe revela a verdade do seu ser, a verdade
de sua natureza divina, a verdade do que você é. Nosso trabalho aqui juntos é explorar isso, é cuidadosamente nos aproximarmos e aprendermos a olhar diretamente para aquilo que se passa dentro de nós. Então, a expressão autoinvestigação ou autoobservação é algo muito importante dentro desse contexto. Uma vez que você se observe, que você constate em si mesmo a base ilusória dessa dor psicológica, seja ciúme, inveja, ansiedade, preocupação, mágoa, ressentimento, ódio. Uma vez que você consiga ver a base ilusória, aonde se assenta essas expressões de sentimento, de emoções, de sensações, uma vez que você consiga ver essa base, você pode romper com essa estrutura. A base para isso é essa autoimagem. A base para isso é esse falso centro, é esse falso eu. É essa ilusão que você tem cultivado nessa ideia de ser alguém. Um alguém que tem coisas, um alguém que pode perder coisas, um alguém que não pode ser esquecido, que não pode ser abandonado, que precisa ser amado, que precisa ser reconhecido. Estamos basicamente tratando de uma ficção, a ficção, a ilusão da autoimagem. Essa é a condição egóica desta pessoa, desse senso de pessoa que levamos conosco. Portanto, a base desse trabalho de autorrealização está em observar esse movimento equivocado, esse movimento contraditório do pensamento. Olhar para isso é poder realmente romper com esse padrão de dor, com esse padrão de confusão externa. Então, esse é o nosso trabalho em satsang. Satsang significa encontro com a verdade, encontro com o que você é. Nós temos a oportunidade de olhar para isso e de aprofundar esse trabalho em nós mesmos, na razão em que vamos nos tornando cientes, vamos nos tornando conscientes do quanto é falso essa autodefesa egóica. Que tipos de bandeiras nós temos levantado, nós temos erguido? Que tipo de situação nós estamos sustentando, segurando, defendendo, protegendo? Veja, isso tudo gira em torno da falsidade desse centro, da ilusão desse centro. Um centro falso com idealismos completamente falsos. Mas nós temos sustentado isso pela desatenção, pela inconsciência, por esse padrão mecânico e inconsciente de vida que estamos levando. O convite em satsang é o convite para a liberação dessa dor, para a libertação desse sofrimento, desse psicológico sofrimento